Olá, tudo bem? Então, estamos na 18ª aula de psicanálise clínica e hoje nós vamos falar sobre dependência química. Vamos falar de vício. E eu já começo a dizer aqui que vício é um asfalto de má qualidade. Sabe aquele método que a prefeitura utiliza para tapar buracos? Então, eu normalmente comparo o vício com esse método. Vamos falar sobre isso. Como lidar com os vícios, como tratar os vícios, o porquê nós nos viciamos. Vamos ver tudo isso daí ao longo dessa aula. A terminologia vício deriva do senso comum. Já a linguagem técnica da psicopatologia, nós utilizamos o termo compulsão. E a compulsão, ela vem de compulsório, ou seja, algo que é obrigatório. Logo, sempre que falamos assim, olha, você tem que fazer essa tarefa aqui de forma compulsória, ou seja, é de forma obrigatória, que não tem como você fugir de tal tarefa. O mesmo nós podemos falar em relação às pessoas que são viciadas. Elas não conseguem parar de usar determinadas substâncias químicas, porque elas são obrigadas a usar. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro, sempre que ela sentir vontade de usar, de fumar, ela vai largar tudo que estiver fazendo para que ela então possa fumar. Ou seja, não é só um desejo, é uma compulsão. Ela obrigatoriamente ela tem que parar para fazer o uso do cigarro. Outra característica do vício é a necessidade. A pessoa sente como se ela tivesse necessidade de usar determinada substância. A mesma necessidade que ela tem de beber água, de se alimentar. Então, em relação ao vício, não é diferente. É bom citar aqui que há uma grande diferença de desejo para compulsão. O desejo, a pessoa sente vontade de fazer uso de determinada substância e ela quando e quando usa, mas ela tem controle na situação. Já a compulsão, não. E é bom salientar aqui que existem vários tipos de compulsões, existem vários tipos de vícios. Existe o uso de substância e existe também mecanismo que faz determinadas substâncias ser liberadas em nosso cérebro. Por exemplo, existem determinadas músicas que faz com que a dopamina ela seja liberada em nosso cérebro. Existe, por exemplo, compulsões por sexo, por masturbação, compulsões por compra. A pessoa se sente obrigada a consumir determinada substância ou ter determinados comportamentos para que dopamina possa ser liberada em seu cérebro. Interessante que a Bíblia ela vai falar o seguinte: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, Paulo está falando o seguinte: a alegria que vocês buscam na bebida alcoólica, vocês não vão conseguir encontrar a alegria que vocês desejam em lugar nenhum, a não ser na pessoa do Espírito Santo. Então, ao invés de vocês procurarem alegria no vinho, busque essa alegria na pessoa do Espírito Santo. Mas, enfim, é bom a gente entender essas duas diferenças. Uma coisa é compulsão, que a pessoa se sente obrigada a ter determinados comportamentos, e existe o desejo, que a pessoa até tem desejo de fazer uso de determinadas substâncias, mas ela tem um controle daquele uso. Isso não quer dizer que ela sempre terá o controle. Ou seja, é um caminho muito perigoso, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu fumo, mas eu tenho controle. Eu bebo, mas eu tenho controle. É um caminho muito perigoso. Caminho esse que pode levar à compulsão. A pessoa que tem compulsão, a pessoa que é viciada, ela
sente dor quando ela não consegue ingerir determinada substância. Então, é como se ela tivesse fome, tivesse sede, mas é bem verdade que se torna pior ainda. Teve um certo homem viciado que falou o seguinte para mim, que quando realmente a abstinência bate, é como se ele tivesse um apetite de umas 20 pessoas em condições de rua. Então, assim, o vício, ele passa a ser pior do que uma fome. A pessoa se sente obrigada a ingerir aquela substância ou a ter determinados comportamentos para que ela possa saciar essa fome, para que ela possa saciar a dor que ela sente. Eu estou comparando o vício com o alimento porque é o seguinte: se a pessoa estiver com sede, não adianta ela comer, por exemplo, pão de queijo, porque a sede dela não vai ser saciada. Então, a pessoa que tem desejo de fumar ou de beber ou de fazer uso de qualquer substância, se ela estiver no campo do desejo, ela ainda consegue controlar. Logo, ela consegue substituir uma coisa por outra. Por exemplo, ela tem o desejo de fumar. Se não tiver o cigarro, ela vai beber e vai fazer uso de qualquer outra substância. Já a compulsão não tem como substituir uma coisa por outra. Se a pessoa tem o vício de fumar, a única coisa que vai satisfazê-la vai ser realmente fumar no cigarro. O grande problema do vício é que ele vai assumindo um papel central na vida da pessoa. O vício, ele consome o tempo de qualidade da pessoa. Como eu já citei aqui, a pessoa que fuma, por mais que ela esteja numa conversa envolvente com os seus amigos, com os seus familiares, ela vai ter que fazer uma pausa para poder, então, saciar a sua fome do vício. Ou seja, todas as demais coisas se tornam secundárias na vida do viciado. Um exemplo disso são as cracolândias. A gente vê lá pessoas que abandonaram tudo, abandonaram família, abandonaram emprego, para realmente saciar a fome do seu vício. Por exemplo, a pessoa que é viciada em sexo. Acontece que quando ela sente essa compulsão pelo sexo, ela tem que parar tudo que estiver fazendo e praticar realmente o sexo. O mesmo eu posso falar em relação à masturbação. Se ela tem essa compulsão por masturbação, ela para tudo para se masturbar. A minha intenção aqui é estimular os alunos a ter um olhar diferenciado em relação ao vício. Porque normalmente, quando nós falamos de vício, a pessoa ela pensa em substância química. Mas é bem verdade que existem outras formas de nos viciarmos. Por exemplo, o uso excessivo de celular. O uso excessivo de celular libera dopamina. O indivíduo ele fica viciado em curtidas, em comentários. E aí, automaticamente, se torna uma liberação de dopamina de forma muito rápida. O indivíduo ele acaba perdendo o estímulo pelo mundo real. Por quê? O uso excessivo do celular dá acesso ao cérebro à dopamina fácil. E aí acaba se tornando um círculo vicioso. O indivíduo acaba procurando mais e mais e mais ao ponto de perder o interesse pelo mundo real. Ou seja, não existe compulsão somente por substância química. Existem vários tipos de compulsões. Existem vários tipos de vícios. Então eu posso acrescentar aqui que o viciado acaba sendo escravo de si mesmo, escravo de uma compulsão, escravo de uma ânsia. E aí a gente se pergunta, o que leva uma pessoa a ser tão submissa,
a ser escrava de si mesmo. Quando a gente para pensar que o vício se torna algo vital para a pessoa, como a necessidade de comer, como a necessidade de respirar, como a necessidade de beber água, acontece que toda necessidade se baseia no estágio prévio de uma deficiência. Se a pessoa ela manifesta a vontade de beber água, é porque ela tem deficiência de água. Se a pessoa ela sente fome, é porque ela tem deficiência de alimento. Por isso que ela precisa beber água, precisa comer. Então, se a pessoa ela tem falta de ar, é porque de fato está lhe faltando ar. Então, o vício, ele aponta para uma deficiência, para uma necessidade que nós temos, sendo que tem um porém. Acontece que a necessidade fisiológica é uma coisa. Já em relação ao vício, em relação à compulsão, a necessidade que o homem sente, ela é psicológica, ela é no campo da psique. Normalmente eu comparo essa necessidade a um buraco que há dentro do ser humano. Lacan, ele vai falar que esse buraco, ele é imaginário. A última aula que nós tivemos foi sobre o simbólico, imaginário e real. E Lacan fala justamente sobre isso, que o buraco, o vazio que o homem sente, é um vazio imaginário. E o porquê que esses buracos surgem? Surgem justamente por causa dos traumas que ele tem ao longo da sua vivência. Quando o ser humano ele faz o uso de determinada substância, é como se ele estivesse tapando um buraco. Porém, um buraco que ele nunca vai conseguir tapar. Por isso que eu usei aqui como exemplo o asfalto mal feito ou o método que a prefeitura utiliza para tapar buracos no asfalto. Acontece que a prefeitura vai lá, joga o material para tapar e logo quando vem a chuva, aquele material vai embora. E a prefeitura tem que repetir o processo. E esse buraco ele nunca é tapado. O mesmo acontece em relação ao vício. Quando a pessoa faz uso de determinada substância, é como se ela estivesse tapando um buraco. E aí acontece que ela tem a necessidade de fazer o uso novamente da substância, porque aquele material que a pessoa colocou lá, ele vai sair, como acontece com os buracos que a prefeitura tapa no asfalto. Talvez vocês perguntem assim, mas o porquê que as pessoas não podem conviver com esse buraco? Acontece que esses buracos na alma causam uma angústia, causa dor, e a pessoa ela não aguenta a conviver com essa dor da alma, com essa dor na psique. É por isso que elas constantemente elas têm que tapar esses buracos. É por isso que uma pessoa que é viciada em cigarro, em bebida, ou em compra, em sexo, em masturbação, elas não conseguem parar de determinadas práticas. Existem vários tipos de buracos. Cada pessoa tem as suas deficiências. Por exemplo, existe o buraco relacionado a um abuso na infância. Existe o buraco relacionado ao abandono. E quando a pessoa tem um buraco relacionado ao abandono, a pessoa ela passa a ser insegura, porque ela foi abandonada pelos seus pais, e aí automaticamente ela tem esse buraco de insegurança. Eu estou chamando de buraco aqui, mas na realidade são problemas de ordens psicológica, angústias adquiridas ao longo de sua vivência, normalmente relacionado à sua infância. Então, o vício, a compulsão, ela serve como algo para tapar os buracos e, além de servir para isso, os vícios eles servem também como um mecanismo de fuga, justamente para que a pessoa ela não possa entrar em contato com os seus traumas. Então, acaba sendo um mecanismo de fuga.
Então, todas as vezes que o indivíduo faz uso de determinadas substâncias, ele fica tranquilo, ele fica em paz, ainda que temporariamente, até o efeito daquela substância durar, e ele vai lá e usa novamente, justamente para que ele não possa fazer contato com as suas questões. Então, o que é necessário fazer para essa situação mudar? É necessário tratar o buraco, é necessário ter contato com as suas questões. É diferente do TCC, das terapias cognitivas comportamentais. Através das análises psicanalíticas, o paciente ele consegue entrar em contato com os seus buracos, com as suas questões, com os seus traumas, ainda que seja doloroso, mas o paciente ele vai conseguir realmente tratar na raiz do problema. Então, qual é o tratamento do vício? O tratamento do vício não é parar de praticar o vício, não é parar de usar a substância, é tratar do buraco. Porque, eu repito aqui, o TCC, a terapia cognitiva comportamental, vai ensinar que a pessoa tem que evitar o contato com o vício, o contato com a substância. E já através das análises, o analista vai ajudar o paciente a entrar em contato com o seu buraco, com as suas questões, ainda que isso seja doloroso, mas é um melhor método para o paciente se cuidar. O vício, na realidade, é como se fosse um remédio para o paciente. Então, o paciente ele faz uso desse remédio para sanar a dor. E depois que o paciente ele consegue entrar em contato com os seus vazios, com as suas questões, acontece que, por mais que isso seja doloroso, mas depois que o paciente consegue realmente fazer uma boa análise, o vício já não passa a ter razão na vida dele. Logo, ele consegue tapar o buraco de verdade. Como? Através das análises, entrando em contato com o buraco, entrando em contato com as suas questões, com os seus traumas. Repito, ainda que seja doloroso, mas se faz necessário para que o paciente possa olhar para o vício e automaticamente o vício ele perde a razão na vida do paciente. Muito bem, dando continuidade, deixa eu ler um texto muito interessante que vai enriquecer a aula de hoje. A dependência química é um transtorno psiquiátrico com aspectos comportamentais, cognitivos e fisiológicos. A psicanálise busca compreender os aspectos subjetivos e inconscientes do uso de substâncias, considerando fatores biológicos, psicológicos e sociais, analisando desejo, gozo e conflitos. Esse é o papel da psicanálise, ou seja, sempre que o psicanalista se deparar com alguém que seja viciado em alguma substância ou em algum comportamento, o psicanalista ele deve olhar através, além do vício, além da compulsão. Lembrando sempre que o vício é para tapar um buraco. O vício serve como um remédio para aliviar a dor que o paciente esteja sentindo devido a uma experiência traumática. Em certa ocasião, um paciente com um problema com álcool, viciado em álcool, ele relatou que tinha problemas de relacionamento com a família. E quando ele bebia
a mente dele ficava mais leve, a cabeça ficava mais tranquila. E aí ele conseguia ser uma pessoa legal, uma pessoa comunicativa. É claro que cada um age de forma diferente. Por isso que a psicanálise, ela visa olhar para o indivíduo de forma subjetiva, né? Então, cada um vai agir diferente. Então, é importante o psicanalista estudar a despeito das drogas para compreender os efeitos, as causas, as formas de uso padrão, de consumo. Tudo isso é importante. Eu aconselho até um curso à parte para entender o que cada droga provoca no homem. Isso é muito importante. Por exemplo, o adolescente ou jovem que faz o uso de maconha socialmente, ele faz para aliviar a ansiedade. Mas aí a pergunta é, o porquê que esse jovem ele tem ansiedade? Lembrando que a ansiedade ela é um medo excessivo. Aí a gente já encontra um adulto que consome cocaína regularmente para aguentar, suportar a jornada de trabalho, que é muito estressante, ou para sentir mais energia devido à exaustão emocional. A pergunta é: o porquê ele tem exaustão emocional? Então é isso, o psicanalista ele tem que olhar além do vício. O porquê a pessoa faz o uso de determinada substância, o porquê a pessoa tem um determinado comportamento compulsório. E aí a gente sempre tem que olhar além. Freud falou que as drogas elas funcionam como um objeto de gozo, compensando frustrações e funcionando como remédios emocionais. Eu tenho um exemplo clínico aqui, uma vez mais falando do paciente com problemas com o álcool. O paciente, normalmente, ele bebe para aliviar a timidez. A pessoa é tímida, a pessoa não consegue fazer amizade, não consegue se expressar. Logo, ela faz o uso do álcool para que então ela possa aliviar a timidez, aliviar o sentimento de inadequação social. Por isso que ela faz o uso do álcool. E aí, uma vez mais, surge a pergunta: o porquê a pessoa tem medo de falar? O porquê ela é tímida? Normalmente, uma pessoa que tem problema com timidez é uma pessoa que não foi bem acolhida na sua infância, é uma pessoa que foi castrada de forma errada, de forma agressiva. Normalmente essa pessoa ela tem problema com timidez. Lacan falou que o uso de substância por parte do paciente é para que ele possa lidar com a falta de estrutura. Ou seja, normalmente esse paciente ele teve problema com o simbólico. Veja, o paciente ele não tem estrutura, logo ele usa alguma substância para lidar com o sofrimento subjetivo. Por que o sofrimento é subjetivo? Porque normalmente esse sofrimento ele é imaginário. Aí o paciente ele faz o uso da maconha para buscar no relaxamento, para preencher a sensação de vazio existencial. Então ele constantemente ele busca a completude, a euforia, ainda que seja temporária, conforme nós estamos falando aqui, para tentar simbolizar a ausência de prazer. Então, são pessoas doentes
que precisam de tratamento. Eu tenho aqui alguns estágios de mudança e exemplos por drogas. Pré-contemplação nega prejuízo. Em relação ao álcool, a pessoa fala assim: eu bebo apenas socialmente, não tenho problema. Contemplação já reconhece o problema e os prejuízos que o álcool causou na vida. A contemplação reconhece o problema. Por exemplo, o paciente que faz uso de alguma substância percebe o impacto nos estudos, no relacionamento, mas ainda não decide parar. E nós temos aqui a preparação. Já tentou parar, né? Normalmente o paciente ele fica durante algumas horas sem fazer o uso, mas, no entanto, o paciente ele não consegue parar. E tem a ação, que é a interrupção do uso. Aí o paciente ele já participa de grupo terapêutico, ele faz análise, ele é internado em uma clínica e aí automaticamente ele consegue parar. Mas não é só parar, tem também a manutenção, porque ao longo desse processo tem a abstinência. O paciente ele consegue manter uma boa rotina, ele cria novos hábitos sem a substância. E se ele não tiver cuidado, ele tem recaída. Normalmente, o paciente que tem problemas com drogas, ele tem recaída. E a recaída vem normalmente após uma discussão com a família. Aí o paciente ele fica revoltado e acaba fazendo uso da substância novamente. E aí novamente ele tem que fazer terapia, né? Reavaliar a situação e através da terapia ele vai ser motivado a retomar a recuperação. Então os estágios de mudança são esses: pré-contemplação, que é a negação. Contemplação, reconhece o problema, mas decide não parar. Terceiro, preparação. Esse estágio, o paciente tentou parar, mas não conseguiu parar. Tem a ação, que o paciente então rompe o uso e começa então a fazer terapia de grupo, fazer análises psicanalíticas, né? E tem a manutenção, sabendo que a manutenção, ao longo desse processo, vai vir a abstinência. Normalmente o paciente ele tem a recaída e aí nesse momento o paciente ele precisa fazer novamente terapia em grupo, fazer análise, lembrando que a recaída normalmente vem depois de uma decepção, depois de uma discussão com a família, pois parece que o paciente volta a fazer contato novamente com o seu vazio, com o seu buraco, através da discussão com a família. E como eu tenho falado aqui, o paciente ele busca alívio da dor emocional, da dor psíquica, da tensão interna nas drogas. Qual é o objetivo do tratamento psicanalítico? O objetivo do tratamento psicanalítico é melhorar a qualidade de vida, a saúde física, emocional e social do indivíduo. Além disso, é prevenir doenças clínicas e psiquiátricas, porque o uso excessivo de drogas enlouquece a pessoa. O paciente ele precisa continuar se tratando para que ele não possa ter recaídas. Através do tratamento, acontece um processo chamado de desintoxicação. E esse processo ele tem duas modalidades. Tem a modalidade voluntária e a involuntária, conhecida também como compulsória, né? Parecido com a compulsão
por uma substância química ou por um comportamento. Quando o paciente é internado na modalidade voluntária, o paciente ele consegue ter sucesso no tratamento. Normalmente o paciente relata alívio inicial da ansiedade. Por quê? O paciente ele passa a ter suporte psicanalítico, suporte terapêutico, e algumas clínicas também faz uso de medicamento. Olha, de fato, não é fácil tratar de um dependente químico. Lembrando que nós estamos tendo um olhar diferenciado, nós estamos olhando além da dependência, porque eu já falei aqui que a pessoa só é viciada para se livrar da dor da alma. Então, realmente não é fácil tratar de uma pessoa que tenha problemas com drogas. Tem a questão também da codependência. Olha um exemplo muito interessante. Normalmente o familiar que tem um ente querido na Cracolândia, na comunidade, esse sofre por demais. Mas a pessoa que se encontra lá no seu vício, ela se encontra feliz, entre aspas. Por que ela se encontra feliz? Porque através das drogas, através do crack, da cocaína, ela está tapando um buraco, um vazio na sua psique. Enquanto ela está lá, ela não está sentindo dor. Quando ela sai de lá e deixa de usar a substância química, automaticamente ela passa a sentir uma angústia, uma dor muito forte. Então, por isso que ela tem essa necessidade de fazer uso de determinadas substâncias. E na codependência, acontece que o parente ou os familiares precisam também passar por tratamentos psicológicos, porque de uma certa forma os parentes, os familiares acabam sofrendo muito mais do que a pessoa viciada. Nós temos um exemplo de esposas que tiveram que deixar os seus empregos para cuidar do marido usuário de drogas, tanto lícitas como ilícitas. E aí, por ela ter largado o trabalho, ela passa a ter problemas de depressão, de ansiedade, e aí ela começa a recorrer à medicação para dormir. Tá vendo? Então, essa esposa ou mãe que teve que largar o emprego para cuidar do seu esposo, ou a mãe para cuidar do seu filho, passa a ter problemas também, porque ela abriu mão do seu sonho, muitas das vezes ela deixa de se cuidar, deixa de fazer um exame, deixa de ir ao médico, tudo isso para cuidar do seu ente querido. Aí começa a fazer uso de substância como o café, estimulantes, para suportar a rotina. Então, essa é a vida do codependente. Então, é bem verdade que quando nós tratamos de uma pessoa que tenha problemas com drogas, nós também temos que atentar para os seus familiares, porque os familiares acabam tendo os mesmos problemas do viciado, por isso que se chama codependente. Então, é muito difícil. Normalmente os pacientes eles têm recaída, né? Porque de fato é difícil para os pacientes ter que lidar com a sua dor emocional, com a pressão familiar. Então, por isso que se faz necessário uma intervenção psicanalítica. O psicanalista ele precisa trabalhar bem em relação à transferência, ele precisa trabalhar em relação à resistência, porque normalmente o paciente ele tem resistência ao tratamento. Acontece que
as internações dos pacientes, elas acontecem de forma involuntária, de forma compulsória. Normalmente o paciente ele não quer, mas o familiar ele acaba obrigando o paciente assim, a internar e automaticamente ele acaba não tendo sucesso no tratamento. Então é isso, a psicanálise ela explora o inconsciente do paciente, ela atenta para a subjetividade de cada paciente, porque cada paciente tem uma problemática. Por isso que a psicanálise ela explora o inconsciente do paciente. A psicanálise reconhece que as drogas elas funcionam como se fosse um remédio para aliviar as dores psíquicas. Então, a visão da psicanálise é fazer com que o paciente consiga se integrar na sociedade através da motivação, dando suporte clínico e automaticamente o paciente ele vai se encontrando. Por quê? Ele teve contato com o seu buraco, com as suas questões, com os seus traumas, com o seu vazio. Então, o objetivo final do tratamento psicanalítico é fazer com que o paciente ele tenha autonomia, fazer com que o paciente ele tenha identidade, é fazer com que o paciente ele tenha uma qualidade de vida.